Muito boa noite a todos. É com imensa satisfação e até mesmo felicidade estar aqui outra vez. Muitos já me conhecem, eu conheço já muitos. E isto é profundamente gratificante. Então, que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Trazemos lá de Vila Real e de Chaves um abraço muito fraterno a todos. Neste ano do 28º aniversário dessa maravilhosa associação. Nós 10 anos. Justamente. O 18 com a outra, não é? Justamente. Então nós queremos fazer aqui uma pequena correção, que nós tínhamos dado um outro tema para hoje, que era Deus sob a visão de Spinoza, segundo Alberto Einstein. No entanto, nós pedimos permissão ao Lutênio para modificar o tema, porque nem só eu mesmo, com a minha necessidade, desculpa falar assim na primeira pessoa, mas eu acho que o mundo está muito necessitado do próprio Cristo. Muitíssimo necessitado do próprio Cristo. De Deus, todos nós, de um modo geral, em todas as religiões, nós temos uma noção muito apropriada do Pai, do Criador. Mas, nos últimos anos, nos últimos séculos, dentro da toda a miscelânea que se criou em torno da própria religiosidade, Jesus parece que está a ficar um pouco esquecido, não é? Então, temos sempre esta preocupação, sempre que pudermos, não é, nós lembrarmos a este mestre querido. Então, nós substituímos justamente pela hegemonia do Cristo. A palavra hegemonia, no vocabulário português, fala daquilo que é homogêneo, evidentemente. Eu lembro quando nós queremos fazer um bolo, para que o bolo fique verdadeiramente bom, é preciso que a massa esteja igual por si, com todos os ingredientes. Então, a hegemonia é a combinação de elementos diferentes para fazer um todo que possa dar resultado. Então, é isso que nós vamos falar hoje, não é? Sobre a hegemonia de Jesus. Para falar da hegemonia de Jesus, nós podemos ver no livro Caminho, Verdade e Vida de Emmanuel, uma mensagem que está assim como vocês podem ler aí. Disse-lhe Jesus. Acontece que aquele era sempre uma questão teológica para aquela época, entre a notícia do Cristo, da Boa Nova, a sua filosofia de engrandecimento da alma humana, mas também de libertação da ignorância, havia sempre alguns pontos de impacto, não é? E alguém, um fariseu, faz uma referência ao Abraão como o pai, vamos dizer assim, depois de Moisés, foi a grande figura no Antigo Testamento e para o povo hebreu. E quando Jesus fala sobre Abraão, Jesus diz então que conhecia Abraão, e eles ficam admirados com aquela afirmação do Cristo, porque evidentemente que Abraão é de muitos e muitos anos antes do Cristo, não é? Então, esta frase é muito complexa. Muitas vezes nós lemos essa frase e não damos importância. Vamos refletir um pouquinho sobre ela. E Jesus diz assim: em verdade vos digo, não é? Que antes que Abraão existisse no passado, eu sou. Do latim, et sum. Por que Jesus, na mesma frase, ele usa o passado e o presente? Um verbo no passado e refere-se a ele no presente. Isso é profundamente sintomático quando falamos de vida eterna, antes do nascimento e depois da morte. Jesus era intemporal. Não é? Abraão está descrito no Antigo Testamento, uma época, e Jesus não se enquadrava dentro de qualquer temporidade, ou dentro de qualquer idade ou espaço. Quando Jesus fala que ele é no presente,
ele anula completamente o tempo. Anula completamente o tempo e o espaço. Porque Abraão viveu numa determinada região, na antiga Palestina, mas Jesus não está circunscrito a este espaço de Abraão ou do Antigo Testamento. Jesus diz o próprio Emmanuel, que ele está não na criação, mas na coordenação do nosso sistema solar. Evidentemente que o nosso sistema solar não tem exatamente uma data, como se poderia dar uma data a Abraão. Daí ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Agora e muito antes. Isto é um termo do eu sou, hoje, muito utilizado nas filosofias orientais, que vamos ver um pouquinho mais na frente, não é? De que nós, verdadeiramente, todos nós somos. Nós nunca fomos. Nós nunca seremos. Nós somos. Mas é preciso, para tal, que tenhamos essa consciência do nosso estado permanente de eternidade. Nós somos. Daqui a 300 anos, onde é que nós estamos? Nós somos. Aquilo que nós somos hoje, no ano 2017, já não existe. Então, nós somos aquilo daqui a 300 anos. Então, Jesus usava esta versatilidade extraordinária de falar do Espírito eterno, e não da história, e sim do Espírito eterno. Isso está, como dissemos, no livro Caminho, Verdade e Vida, evidentemente, de Emmanuel e Chico Xavier. Diz Emmanuel, e nós fizemos aqui um pouquinho o apanhado deste livro e também de outro livro que aqui já deve ter falado muitas vezes, Pensamento e Vida. E nós fizemos uma conjunção, não é? Uma síntese desses dois livros, mais a experiência que temos através dessa doutrina extraordinária que é o Espiritismo. É impossível localizar o Cristo na história. É impossível localizar o Cristo na história. Jesus está para além da história, não é? Para além de qualquer concessão em que possa defini-lo como algo verdadeiramente que possa prender em datas e conceitos. Ele é muito mais do que isso. Ele não pode ser comparado à maneira de qualquer personalidade humana. A divina revelação de que foi emissário, o excelso e o harmonioso conjunto dos seus exemplos e ensinamentos falam mais alto, não é? Que a mensagem instável dos mais elevados filósofos que visitaram a Terra. Seja do Antigo Testamento, sejam os profetas, sejam os filósofos que vamos falar daqui a pouco, seja ele quem fosse, Jesus não se enquadra dentro de nenhum deles. No Antigo Testamento temos grandes profetas, grandes percussores, não é? Da verdade que todos nós buscamos. Entretanto, não há absolutamente nenhuma única comparação. Não há absolutamente nenhuma comparação em que se possa enquadrar com nosso Senhor Jesus Cristo. Não é? Os profetas falavam de coisas muito localizadas. Falavam de regiões muito específicas. Não é? Estava a falar do exército, do gado, da vaca, do boi. Não é? E nós vemos no Novo Testamento, Jesus transcende a tudo isto e até própria a filosofia, como vamos ver. Antes de Abraão, ou precedendo aos grandes vultos da sabedoria e do amor da história mundial, o Cristo já era o luminoso centro das realizações humanas antes mesmo do nosso sistema solar existir. Não é? Essa é a informação de Emmanuel. Antes mesmo que o planeta tivesse condições biológicas para acolher vida orgânica. Porque foi ele que organizou tudo isto. Como comparar Jesus com qualquer outro que veio após isto? O facto dele ter aparecido na Terra, dele ter vindo à Terra com uma determinada data que ninguém sabe exatamente qual é,
não é? Nós estamos a falar do Jesus encarnado, não é? Da carne que se fez vida. Mas nós não estamos a falar do Jesus antes. E hoje, para falar do Jesus depois a Palestina, há 2000 e poucos anos, não há como criar qualquer paralelo com qualquer outra personalidade. Esse é o Jesus que nós queremos conhecer. Para além do Antigo Testamento, que nos trouxe Abraão, o pai, não é, do povo hebreu, e a ideia do monoteísmo, do Deus único, que foi muito valioso para a história da humanidade no planeta Terra, não é? Mas até mesmo Moisés, que foi o polo gerador do monoteísmo, da libertação do povo hebreu, que viemos ser nós hoje, os cristãos de qualquer denominação, não é? Jesus foi sempre o Senhor. E mesmo do surgimento de grandes vultos da história da humanidade, tais como a fecunda era da antiga China, com seus grandes filósofos, não é? Profundamente simples, eles, os filósofos, e com grandes ensinamentos que movem ainda hoje as mentes brilhantes do pensamento humano. E há mais de 6.000 anos separam este período do Cristo, não é? Para além disto tudo, são quase 6.000 anos os Vedas, os Upanishads, e mesmo como outros que vamos ver um pouquinho na frente, é muito tempo antes do próprio Cristo. Mas terá eles mais importância do Cristo porque está mais recuados no tempo do que o Cristo? Não é assim. Nesta China dos tempos idos, do confucionismo, do grande pensador Confúcio, do taoísmo, as escolas de Mêncio, eu vou deixar aqui depois quem quiser referência para buscar, são homens que verdadeiramente iluminaram o pensamento humano, muito antes do Cristo, o nosso Cristo conhecido, aquele que se apresentou na Terra em determinado tempo, não é? Então são nomes que verdadeiramente trouxeram grandes prodígios para o nosso conhecimento como individualidades. Mêncio foi o próximo, aquele que seguiu mais de perto, o Confúcio, que nasceu no ano de 372 a.C., né? Foi a estrela da alma chinesa nos tempos idos. E foi contemporâneo também de Platão, de Aristóteles, né? Outros grandes pensadores, de Epicuro, né? E que todos eles também, esses que referimos, eram monoteístas, já acreditavam num Deus único. Depois temos o Xuang-Tse, ou Xuang-Tse, do século 4 a 5 a.C., que também era taoísta, né? Foi a grande filosofia chinesa. Depois temos Lao-Tzu, né? Nós encontramos isso em português, não é? Zhenxian, ou mesmo o Confúcio, não é? Encontramos isso hoje com grandes variedades de nomes, porque vários deles, as traduções na China antiga, passavam por várias versões, não é? Lao-Tse, que é talvez o nome mais conhecido, não é? O filósofo chinês do século V a.C., compilou textos do taoísmo e informou assim os 3 livros do Tao Tse. E um outro grande homem que foi justamente o Mo Ti, um grande outro filósofo da China. Mas isso muito antes do Cristo, não é? E qual é a importância desses nomes para a compreensão da harmonia ou da hegemonia do Cristo? Não é? Diz o Espírito Emmanuel que todos estes nomes não passaram de entidades espirituais enviadas pelo próprio Cristo para que viesse, através do templo no planeta Terra, anunciar-lhe um dia a vinda pessoal. Então eles todos não passaram de precursores, como João Batista, o fez contemporaneamente ao Cristo.
Esses vieram muito tempo. Nós perguntamos assim, mas 5.000 anos? Mas isso não é nada. 5.000 anos é para nós que vivemos 70, 80, 90, 110 anos. Mas isso na eternidade não significa absolutamente nada. Não é? Então aí, quando Jesus estabelece o Evangelho, se nós lermos o Evangelho, não vamos ter tempo para isso, se nós lermos o Evangelho e todas estas filosofias, tanto os antigos nas planícies chinesas, como no Egito Antigo, não é? Como na Grécia Antiga, há grandes concordâncias. Muda-se os termos, muda-se as épocas, e todas elas tinham uma finalidade única. Qual era? A iluminação do ser. Coisa que os profetas não o fizeram. Foi justamente na China que a noção da individualidade, da eternidade, não é? Mas sobretudo do caráter espiritual individual que eles trouxeram e que Jesus traz ainda de forma pungente e extraordinariamente bela no seu Evangelho. Acho que pulei um, não pulei? Não. Mas também, como na Índia do Brahmanismo, do budismo e a sua milenar sabedoria dos Vedas. Os Vedas é considerado o livro sagrado, porque os chineses deixaram coisas esparsas. Eles não deixaram nenhuma estrutura teológica, nenhuma estrutura filosófica propriamente dita. Deixaram seguidores. E depois os seus seguidores é que foi juntando, compilando o pensamento e fez esse livro, o Lao Tse. Mas, entretanto, Jesus fez diferente de todos, porque Jesus já veio numa outra época, não é? E nos trouxe aquilo que, em primeiro lugar, somente o brahmanismo tinha feito através dos livros, os antigos livros sagrados, que antes mesmo do Antigo Testamento, não é? Os Vedas, os Upanishads e os livros que são gerados, não é? Os enxertos desses livros extraordinários que falavam já uma noção mais profunda da espiritualidade. Não era religiosidade como era no Antigo Testamento. Eles já falavam na reencarnação, no campo de energia, falavam no tratamento espiritual, a manipulação da energia, não é? Tudo isso está compilado no livro Os Vedas. Ou na Grécia, o sofismo, pura filosofia. O sofismo, não é? A própria filosofia de Parmênides, Heráclito, Platão. Platão falou na reencarnação. Mas isso já é mais próximo do Cristo, evidentemente. Tucídides e Arquimedes. Tudo isso trouxeram uma ideia muito clara sobre a existência na Terra. E tem alguma diferença do Evangelho? Não, não tem. Tem diferenças locais, diferenças regionais, não é? Toda obra, essas obras monumentais, tem ali o selo, vamos dizer assim, de quem a criou, não é? Mas no fundo filosófico, nós vamos encontrar tudo aquilo de forma muito mais clara, mais objetiva, não é? No cristianismo, no Evangelho. E Jesus fez mais, porque esses eram filósofos. Jesus não era um filósofo. Não é? Jesus era um guia. Jesus era um modelo, como disse os espíritos Allan Kardec. Não é? Esses grandes filósofos trouxeram grandes ideias, mas não as colocaram em prática, como Jesus o fez. Não é? Jesus, em 3 anos, fez, o que toda esta gama de filósofos não fizeram nos seus tempos, porque a intensidade como Jesus nos ensinou, os exemplos, sobretudo o facto de viver aquilo que ele ensinava, não é? Criou, assim, toda esta grande formação do pensamento humano através do fazer. Não é? Assim como mais tarde o filósofo alemão
Karl Jaspers, ele estudando os grandes filósofos da antiguidade, definiu esse tempo, os 300, 400 anos antes do Cristo, como a idade axial, ou a era axial. A era axial, não é? Desde os 800 aos 200 anos, mas sobretudo os 400, 300, 400 anos antes do Cristo, como a mais profunda linha divisória na história da humanidade. É aí aonde descobre o Espírito, indivisível, inquebrantável, imorredouro. Não é? Então, eles vão além de uma filosofia ou apenas de uma crença. Não é? E quando Jesus chega, então, já está tudo, evidentemente, mais ou menos. Que foi uma explosão, esta era axial, foi uma explosão de ideias filosóficas e religiosas, não é? Nas regiões, tudo isso era regional. Jesus Cristo deu a universalidade aos seus ensinamentos. Não é? Quando escolhe Paulo de Tarso, o vaso preferido, para ir a Roma e daí difundir o que é o cristianismo. Então, esta idade axial, não é? Cria essa linha de divisão, que foi a explosão de ideias filosóficas e religiosas nas regiões e foi o maior florescimento das opiniões da raça humana. Interessante porque as mesmas ideias que tinha desde a China, a Grécia ou mesmo, não é, no Egito, eram iguais, muito semelhantes. Não se conheciam, não é como hoje que tem o Google, não é? Não tinha telefone, não se conseguia vencer essas distâncias. A Grécia e o Egito estão muito próximos da Europa, mas a China está a muitos quilômetros de distância. E qual é a comparação que se fazia entre essas grandes filosofias em tempos diferentes? Não havia disparidade. Havia uma assimilação muito profunda. E a pergunta que o Karl Jaspers faz era: como podem tempos diferentes, em locais diferentes, em línguas diferentes, falar a mesma coisa? Aí está a hegemonia do Cristo. Nem só aquilo que ele trouxe pessoalmente, mas aquilo que trouxeram, que ele, isto sim, enviou-nos. Portanto, não é? O tronco é sempre o próprio Cristo. Desde a China até a Europa, a ideia a estar ali com profundidade que ninguém, nem o tempo, nem a história conseguiu alterar. Entretanto, na China antiga, estas grandes filosofias foram diminuindo de intensidade e foi ganhar muitas vezes, não é, a seletividade, porque havia muita gente interessada em saber quem sou eu, não é? Antigamente, nesse tempo na China, havia uma coisa que era comum entre todos eles. Um ser humano, qualquer homem, qualquer mulher, era um bicho muito complexo, profundamente complexo. De manhã sentia uma coisa, à tarde falava outra e à noite chorava o que sentiu e falou ao meio-dia. Então essa era a complexidade, parecia que toda a humanidade era mulher. Mas não era. Até que, superando este facto, veio então descobrir que o homem, para conhecê-lo, ele teria que individualizar, separar os grãos, vamos dizer assim, que estavam num único saco e saber que cada cabeça, cada individualidade trazia um passado. Foi a primeira vez que falou na reencarnação sem declará-lo como um facto. Por que somos todos diferentes? Na mesma família somos todos diferentes. Por que não há um padrão do ser humano? Então foi justamente nessa época que chegaram a esta conclusão da descoberta do ser individual e indestrutível eu. E hoje olhamos os museus. Já vamos terminar essa primeira parte que é da história. E hoje olhamos os museus e encontramos desde a Mesopotâmia
As antigas civilizações como o Egito, a Grécia, o Império Romano, a Europa medieval, a Europa moderna, que guardam grandes preciosidades da história do ser humano no planeta Terra. Um acervo grandioso do caminho evolutivo. Não é? Preciosidades da história e do pensamento, dos passos que a humanidade trouxe. Esqueceram. Ficaram nos museus. Não é? Hoje, quando falamos nesses nomes aqui, Lao Tse, Mêncio, poucos de nós sabemos. Se formos no museu, precisamos procurar, pesquisar. Não é? Mas o mesmo não aconteceu com Jesus. Não houve nada que deixasse Jesus no esquecimento de uma peça ou como uma peça de museu. Não há absolutamente nenhuma amostra da roupa do mestre, nem a tal da coroa de espinhos. Tudo isto desapareceu. No entanto, não é? Aqueles dizeres que estavam aqui, a prece da pessoa que fez aqui, nós nesse exato momento estamos a falar da hegemonia, não é desses pensadores, mas dos ensinamentos do Cristo. E o homem pode criar toda a tecnologia que criar, pode fazer toda a guerra que fizer. Não há ninguém que apaga da história, da sua própria consciência, a presença, não é, venerável de Jesus. Porque a nossa história, a história de cada um de nós que aqui estamos, ou da humanidade inteira, não há como dissociá-la do Cristo. Os muçulmanos, os budistas, não é desta ou daquela religião, para além do cristianismo, Jesus é o mesmo ser que criou tudo isto, mantém tudo isto, e na nossa herança mais profunda como filhos de Deus, aí vamos encontrar Jesus Cristo. Com certeza, quando o homem chegar a Marte, que eu não acredito que esteja muito longe, não é? O livro de Maria João de Deus está tão atualizado, aquele livrinho, nós estamos a estudá-lo em Chaves e Vila Real. Cartas de uma Morta. Leiam. Leiam e vejam as notícias da NASA. Não é? Então, eu creio que quando nós chegarmos ao planeta Marte, e um marciano chegar assim e falar num português nosso: Olá, Luciano. E o curioso pergunta: e você me conhece? E ele vai dizer assim: eu te conheço, o seu mestre é o meu mestre. Mas que mestre é o seu? Jesus. Não é assim que você se chama na Terra? Jesus. Oh, que extraordinário. Jesus. Porque a pretensão de achar que ele é desse centro, ou daquela igreja, ou desta concepção de ideias, ou daquela filosofia, ou daquela teologia, ou daquela religião? Como? Não conhecemos Jesus. Antes que Abraão existisse, eu não ouvi. Eu sou. É esse Jesus. Não há como nos libertarmos dele. Não é? E há uma coisa que nós aprendemos no yoga, é assim: se nós não podemos libertar de um problema, não adianta fugir dele. É melhor enfrentá-lo. Não é? Se nós verdadeiramente não podemos libertar do Cristo, vamos enfrentá-lo. Vamos segui-lo. Vamos ouvi-lo. Vamos imitá-lo. Não é? Porque agora nós estamos aqui em nome de quem? Em nome de Jesus. Mas nós ficamos a contornar, a criar atalhos, a fantasia, a mentirinha, a ilusão. Não há mesmo. Não é? No yoga nós falamos assim: não há mesmo opção.
Não há a mesma opção? Não há a mesma opção. Só há isto. Ah, que bom, que não tem opção. Então vamos agarrar isto. Pois então vamos fazer o mesmo com Jesus? Não há como fugir dele. É como a nossa própria consciência. Jesus é a nossa própria consciência. Portanto, não há como fugir da nossa própria consciência. As pérolas de Jesus é o Evangelho. Uma das mais profícuas épocas foi pouco tempo antes do próprio Jesus, com Sócrates, Platão, que ficaram confinadas à vida acadêmica ou filosófica. Você estuda Platão na universidade? Não é? Você estuda Platão se você vai estudar filosofia? Não, Jesus não. Eu conheci uma pessoa no Rio de Janeiro. Eu não sei, eu não vou dizer, vocês perguntam assim, mas será, Luciano? Eu falei, não sei. Ele era uma pessoa analfabeta, sabia ler. Eu falei, mas o senhor Joaquim, Francisco, como é que você aprendeu a ler? Ele falou assim, leia o Evangelho. E eu insisti tanto, eu fazia pergunta, mas quando a pessoa me explicar, eu estava com o livro aberto e comecei a assimilar, mas eu busquei tanto, eu vivia tanto Jesus Cristo que eu aprendi a ler. Não é? E nós vamos aprender a ler o quê? A cartilha do bem viver, a paz, a evolução, o perdão. Vamos fazer como esse homem. Então, os filósofos ficaram confinados. Jesus não. O Buda, Confúcio e etc., que se fecharam no hermetismo da filosofia existencial. Entretanto, foi o Cristo, e mais ninguém, diretamente de suas iluminadas mãos e coração, a grande revelação dos destinos da humanidade, não é de uma religião, nem de uma região, mas da própria humanidade. Até agora, não há ninguém acima de Jesus Cristo. Não é? Para termos uma ideia do que seria, do que é o Evangelho, não é? Suponhamos que provasse que o Evangelho foi criado pelo próprio homem, que aquilo não foi Jesus. Aquilo não é a vida de Jesus, aquilo não é a memória de Jesus, aquilo não são os feitos do Cristo. Suponhamos que, de alguma forma, alguém escreveu os evangelhos, ou escreveram os evangelhos. Porém, a proximidade da ideia do Cristo que nós poderíamos imaginar é tão grandiosa, tão efetiva, que não há na face da terra nenhum código moral que se compare ao Evangelho. Não há um único documento, uma enciclopédia, que fale tanto de amor, tanto de desapego, tanto de compaixão, do que o Evangelho, do que a narrativa daquilo que aquele homem fez. Então não há como negar esta grandiosidade, esta pérola de infinita beleza que é o Evangelho. Então, para que os homens escrevessem aquilo, era preciso que tivesse uma iluminação, que tivesse uma profunda identidade com uma ideia. Esta é a ideia cristã, esta é a ideia de Jesus Cristo. Não é? O destino da humanidade até agora, e tudo que vier após a nossa era, será sempre esta continuidade de amor, de luz e encaminhamento para onde? Para o Pai. Porque todos os filósofos anteriores não falavam desse Pai. Não falava de ir para onde? Não é? Na verdade, até hoje, a própria religiosidade tem essa dificuldade. Sabemos que vamos ser salvos, mas salvos para onde? Não é? Tem um grande cientista americano, negro, que fez aquela apresentação do programa Cosmos, o Taiso de Graças. Alain Taiso de Graças. Não é Alain. Taiso de Graças. Não me lembro o primeiro nome dele. Então ele disse que é materialista, que não acredita na religião. Então, com a ironia e o humor que ele tem, ele fala assim, porque é muito gozado as religiões. Não é? Todo mundo fala do céu, mas ninguém te dá o GPS, ninguém te dá as coordenadas. Ninguém indica. Porque quem fala
com certeza, pelo que vive, também não sabe onde é. Não é? Mas o Evangelho é diferente. Jesus tem o propósito único de nos levar a Deus, o Criador. O mais formidável e homogêneo movimento foi o de Jesus. Nenhum outro grande pensador, nem todos eles juntos, tiveram essa capacidade de criar uma massa tão homogênea como a ideia que ele nos trouxe sobre o amor. Não é? Que era justamente o movimento da caminhada humana rumo à evolução. Porque todos os outros tinham soluções muito imediatas por uma vida rural, uma vida imediata. Só Jesus falou da vida eterna. Não existe nenhum código tão completo como o Evangelho, que lhe retrate a responsabilidade e ideal de iluminação em todas as áreas do pensamento. Em todas? Sim, em todas. Essa é a hegemonia de Jesus. De sua misericórdia partiram os missionários da luz que, lançando ao movimento da evolução do planeta, não é de uma nação ou de uma crença, não, do planeta, cumpriram mais ou menos bem a tarefa redentora que lhes competia entre as criaturas, antecedendo as eternas edificações do Evangelho. Jesus conseguiu em 3 anos apenas. Não é? Apenas 3 anos. A consolidação da sua mensagem de amor ficou completa. Aí falamos assim, mas por que temos tanta religião? Por que temos tantas diferentes crenças? A localização histórica de Jesus recorda a presença pessoal do Senhor da vida, da vinha e da vida, o enviado de Deus. Os outros não tinham esta informação e nem esta conexão. O enviado de Deus, o tutor amoroso e sábio. A sapiência daquele homem era extraordinária. Vamos ver um pouco na frente do que ele falou. O tutor amoroso e sábio veio abrir caminhos novos e estabelecer a luta salvadora para que os homens reconhecessem a condição de eternidade que lhes é própria. Os outros falavam de como morrer, do inferno, do Deus dos exércitos. Os filósofos faziam ali um emaranhado do pensamento. Não é? E Jesus veio dizer, brilhe a vossa luz. Não espere de ninguém. Não é? Não espere de ninguém. Vós sois deuses. O que eu faço podereis fazer. Nenhum desses grandes pensadores disse frases tão maravilhosas para o nosso comportamento humano, dando-nos profundo valor como criaturas de Deus. Olhando assim para todos nós, estamos todos com a cara um bocado triste. Sabe por quê? Porque não sabemos disso que ele havia nos afirmado. Esquecemos. Por que choramos? Por que temos doenças graves? Por que temos depressão? Esquecemos. Por que estamos tristes? Porque esquecemos. Não é um problema de tristeza ou de depressão. É um problema de memória. Porque se lembrássemos do que ele nos disse que somos, se lembrássemos do que ele prometeu-nos, que aonde chegaríamos, nós não perderíamos tanto tempo com egoísmo, com brigas, com violência. Não perderíamos tanto tempo. O nosso grande problema é a amnésia. É o esquecimento. Não é? Quantas vezes respiramos num dia? Numa hora. Quantas vezes respiramos numa hora? Quantos dias passamos sem lembrar de Jesus? Quantos anos? Não é?
Veja a nossa memória como é ingrata. Eu vou dizer porque cada um, eu tenho aqui uma bola de cristal aqui. Eu vou dizer cada um por que sofre. Quem quer saber por que sofre? Levante a mão. Vê? Ninguém quer, porque todo mundo sabe. Ah, quer? Ah, muito bem. Quer saber por que sofre? Afastou-se dele e não sabe voltar. Volte. Não tenha medo. Ele não vai te julgar. Não é? Pois volte. Esse é o nosso medo. Nós temos imenso medo de Jesus. Sabe o que dá mais medo de Jesus Cristo? Quando ele fala assim: perdoe. Só isto. Perdoe. É mais fácil fugir dele do que fugir para ele. Porque se você foge para ele, você tem que perdoar. Então, na estigma do mal que trazemos em nós, preferimos fugir. Não é? Você vai para o centro? Vou. O que você vai fazer no centro? Vou tomar passe. E o que mais? Estou com um problema. Isso é uma mentira. Por que não dissemos corajosamente: estou com saudade de Jesus? Quero ver alguém falar de Jesus. Tenho imensa necessidade. Dá-me profunda falta. O que você vai fazer no centro? Ah, vou lá. Vou lá com a minha tia. Não é? Então falta-nos essa identificação. Evidentemente que temos que estar a sofrer. Evidentemente que estamos a passar maus momentos. É evidentemente que o mundo está à beira de uma guerra. Aí se fala assim: olha, mas tem um centro lá no Algarve, vamos lá a pé. Ah, eu resolvo meus problemas? Não sei. Ah, então não vou. Não vai. Não é? Porque Jesus não está no Algarve. Está dentro de cada um de nós. Mas isso incomoda, está cá dentro, não dá para fugir. Não dá para fugir. Os filósofos e amigos ilustres da humanidade, diz Emmanuel, falaram às criaturas, revelando em si luz refratária como um satélite, como luz de satélites que iluminam as noites terrenas. Os apelos desses embaixadores dignos, os grandes filósofos, dignos e esclarecidos, são formosos e edificantes. Todavia, nunca se furtam a mescla do personalismo, as religiões, o egoísmo. Qual é a sua religião? Sou Jeová. Grande coisa. Mas Jesus é o mesmo. Qual é a sua religião? Espírita. Credo. Aí pergunta para o espírita: qual é a sua religião? Não, o espírito pergunta outra: qual é a sua religião? Sou católico. Ainda? Por que essa diferença? Não é? É uma tolice? Eu ia contar uma anedota, mas não vou. Estão todas elas mescladas de personalismo. Mas a sua vinda, com S maiúsculo, a sua vinda de Jesus e mensagem, não ficou qualquer dúvida sobre a que veio, e há qualquer mancha de sombra ou equívocos após Jesus, é do homem, é da estrutura religiosa, não é dele. Algum tempo atrás, Jesus cismou de descer à terra. Só que hoje, desta vez, ele não tinha cabelo longo, não tinha olhos azuis, como estereotiparam, não é? Ao Cristo. Então ele veio assim, meio diferente. Não é? Porém, tinha um sacerdote em Roma
que tinha uma intuição muito grande, quando no meio daquela multidão, na porta de entrada, encontrou aquele homem, ele foi se dirigindo, atraído por aquele olhar, e falou assim: eu te conheço. O homem falou assim: talvez. Você não é Jesus? Ele disse: por acaso sou. Você está doido? O que você está fazendo aqui na frente do Vaticano? Anda cá. Pegou ele pela mão, escondeu atrás de uma árvore. Anda cá, sai daqui. Você é maluco? Aí deu a volta para entrar pela porta dos fundos. E Jesus foi levado por aquele homem, bastante preocupado. O que está acontecendo com essas pessoas? O que está acontecendo? Ele não entendia nada. E quando chegou lá atrás da sacristia, ele viu assim um pé a sangrar e ele falou assim: tem um homem a sangrar ali. O padre, o sacerdote, diz assim: não sabe quem é aquele? Não. Deixa eu olhar um pouquinho, mas vai escondido. O pessoal não pode saber que você está aqui. Aí Jesus foi olhando assim e falou: mas quem é que colocou esse homem aí? Há quanto tempo ele está aí nessa cruz? Mas isso, você quer dizer que esse sou eu? Ainda não tiraram a coroa de espinhos? Falou assim: olha, o sacerdote diz assim: vamos acabar com essa conversa. Vamos sair daqui antes que o povo te descobre. Mas a verdade era: vamos sair daqui antes que você descobre tudo. É esse o Cristo que nós amamos. A vinda do Cristo é diferente de todos os que o antecederam. Em sua presença divina temos a fonte da verdade positiva, o sol resplandecente em claridades imperecíveis. Esse é Jesus. Todas as nações de todos os pensadores, todas as noções de todos os pensadores, religiosos, filósofos, condutores de homens, têm no Cristo, somente no Cristo, a fonte imorredora e sublime. Jesus conseguiu arregimentar todas as ideias de todas as pessoas. Trouxe todas estas ideias em poucos pensamentos dele. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não é? Isto está o resumo e a síntese de todos esses grandes filósofos. Não é? Conhecereis a verdade e ela vos fará livre. Sócrates havia dito, algum tempo atrás, a verdade vos libertará, e ele completa. Só que Sócrates falou a frase, mas não deu como fazer isto. E ele fez isto. Não é? Ele completou com seus próprios atos aquilo que Sócrates havia dito com tanta beleza e com tanta ternura. Mas ele fez mais do que com a própria ternura. Ele fez com o amor que todos nós hoje nos alimentamos. Não é? Então esta é a grande diferença. Todas as aspirações dos homens são aí atendidas à saciedade no Evangelho, nos exemplos e na vida do Cristo. Todas elas, todas as nossas ansiedades. Amor. Ninguém falou de amor. Nenhum desses antigos pensadores, filósofos, nem mesmo os grandes profetas falaram tanto de amor como Jesus. Não é? Mais do que propriamente amor, ninguém amou como Jesus Cristo. Nós hoje estamos a passar por um grande problema, não é? De um grande impacto socioeconômico, sociocomportamental. A nossa identidade como ser humano na Terra é como se estivéssemos sob grande risco. As guerras, a tecnologia extraordinária, porém desvirtuada. Não é? Mas o Cristo ele está acima de tudo isto.
Ele está além de tudo isto. E é aí onde nós vamos outra vez, um dia, quando passarmos por grandes tribulações, é aí que nós vamos parar, porque agora estamos loucos. Para já estamos loucos. Haverá um dia que cansaremos desta loucura e vamos parar para ouvi-lo outra vez falar de amor. Jesus falou de ciência, falou, não é? As suas curas maravilhosas. Ele falou de ciência até do comportamento, quando disse, ensina-nos a praticar o bem, a perdoar as ofensas. Era um psicólogo extraordinário, um psiquiatra extraordinário. Não é? Na própria ciência, se nós quisermos falar da ciência, puramente da ciência no Evangelho, encontramos cosmologia, não é? Hoje, falamos há pouco tempo na NASA, encontramos ele falar de terras, de planetas habitados. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Está em João capítulo 35. Não é? Era Jesus cosmológico? Não é? A entender a ciência cósmica? Ciência quântica. Jesus falou de ciência quântica? Falou. Quando ele anda nas águas ou sobre as águas, quando ele multiplica pães e peixes, ele está fazendo profunda manipulação de energia pura. E toda a estrutura da ciência quântica está fundamentada única e exclusivamente na energia. Nos seus paradigmas de cura, ao desafiar o povo daquele tempo, os fariseus, não é? A mulher hemorraíça, mulher que tinha a hemorragia, no templo o homem da mão mirrada, ele fazia tudo aquilo sem tocar a ninguém. No caso da multiplicação dos pães, há uma coisa muito interessante que fala dessa mecânica quântica, ou dessa energia quântica, ou da ciência quântica, como quisermos. O grande problema que o grande cientista, o Max Planck, teve foi de explicar o quanto a energia contida num átomo estava entrelaçada com o seu pensamento no movimento orbital em torno do núcleo. Todo mundo achava que ele estava a falar de religião, estava a falar de pensamento, de energia. Isso era muito teórico para a ciência que gosta de pesar e medir as coisas. Naquele dia, conta-se que Jesus queria ir para o outro lado do mar de Tiberíades, porque estava cansado e queria descansar. Chamou os apóstolos mais próximos, pegaram um barquinho e atravessaram. E eu ponho na minha imaginação uma pequena elevação na montanha. Ele deve ter chegado ali para descansar um pouco, mas ficou profundamente surpreendido porque encontrou ali uma grande multidão. Então ele diz assim: tenho profunda piedade destas pessoas. Há 4 dias nos seguem. Não tenho o que beber, não tenho o que comer. Como é que Jesus chegou a essa conclusão? Alguém deve ter visto. Devia todo mundo ter telemóvel. Alguém deve ter ouvido falar com os apóstolos: vamos passar para outra banda. E todo mundo começa a mandar mensagem. Ele vai para o outro lado do mar. O que eles fizeram? Deve ter saído numa maratona a correr. O barquinho era pequeno. O remo era à mão. Devia ter levado algum tempo. Mas ia em linha reta. Eles tiveram que fazer um grande contorno. Quando Jesus chegou lá, já estava todo mundo. E Jesus deve ter reconhecido aquelas caras. E aí ele se enche de compaixão. Pedro, vá buscar alimento para essa gente. Mas Senhor, aonde? Não temos aqui uma aldeia? Não temos padaria? Não temos nada? É muita gente. Agora veja a pergunta quântica.
O que temos? Eu nunca sei dos números. 5 pães e 2 peixes. Mais ou menos. Ou 7 pães e 2 peixes? Não importa. Pergunta. O que temos? 5 pães e 2 peixes. Não há discussão. Não há desânimo. Não há dúvida. Há apenas amor. Onde surgiu esse amor repentino? E ele olhou a multidão e disse: tenho profunda compaixão para com esta gente. Aí começa a ligação com o mundo cósmico. Tenho profunda compaixão com esta gente. Há 4 dias nos seguem sem beber e sem comer. Ele estava a falar de amor? Não. Ele estava a falar com amor. É diferente. Não é? Não vamos perder muito tempo. Todo mundo já sabe. Porém, nesta pergunta, quantos pães? O que temos para comer? Aí vem uma outra pergunta quântica, uma outra frase quântica. Traz. Nem uma cara feia, nem desânimo, nem lamentação, nem crítica ao povo. Nada. Apenas amor. Então nós começamos a entender que toda funcionalidade quântica está fundamentada no amor. Porque Max Planck dizia, ele ficava admirado ao olhar o movimento circular demarcado em esta ou aquela órbita. Ele apenas pensava, tem 2 órbitas. Então o elemento saltava de uma órbita para outra. Uma conjunção entre o pensamento humano e a energia pura. E ele ficou feliz com aquilo, encheu o coração de alegria e teve uma grande exceção, que os seus congêneres cientistas não acreditaram nele e não deram nenhum valor. Sabe o que foi feito deste homem? Passou a ser budista. Procurou no budismo a explicação para aquilo que acontecia no átomo. Muito bem. Quando Jesus diz assim, traga. Esta é uma frase de pura convicção. Traga, mas só tem X peixe, X pães. Não quero saber. Traga. Por que temos tanta dúvida? Traga. Traga o que tem. E ele começa um movimento extraordinário. Nós não vamos fazer isso porque hoje o tempo não dá. Mas se você repetisse os movimentos de Cristo, fazer aquela multiplicação, vocês iam sentir profunda energia nas vossas mãos. Mas é preciso o coração cheio de amor. Traga. E ninguém explica como aquilo se operou. Ele foi partindo, foi partindo, foi partindo, foi dividindo, dividindo. Dava aos apóstolos, ele não dava diretamente às pessoas. Dava aos apóstolos, que foi se comovendo com aquele ato de amor, e os apóstolos entregavam às pessoas. Saciaram todas e sobraram cestos de sobras. Jesus toma uma decisão quântica. Olha, peguem o barco e vão para o outro lado, de onde vieram. Eu vos alcançarei. Nenhum dos totós perguntou, mas como se nós vamos no barco, só temos um barco? Ninguém perguntou nada. Não havia curiosidade saudável de saber como ele iria alcançá-los. Aí tem uma frase extraordinária que diz assim, e chegou a 6ª e a 7ª hora. Alguém lembra? Pelo menos uma pessoa. Ou seja, começou a escurecer e ele estava só. Jesus estava só. Não é? Mas eu acho que ele tinha muito bom humor. Como ele deve ter pensado assim, bom, eu fiquei aqui sozinho, eu quis ficar sozinho para meditar. E ficou para meditar. Mas eles nem me perguntaram nada.
Se eu precisava de uma companhia, como é que eu ia chegar ao barco? Não me perguntaram nada. Aí deve ter feito lá os movimentos na mão, os movimentos quânticos, e o mar começou a encrespar. E começaram a ficar com medo. Não é? E ele chegou próximo e Pedro olhou aquele vulto em cima da água, que nem o vulto que chegou no Vaticano, mais ou menos assim, e o Pedro temeu de medo. Ele diz uma frase maravilhosa: não tema, Atisum, sou eu. Antes de Abraão existisse, eu sou. Ele disse para Pedro: confia em mim, eu sou. Esta é a conjugação do elemento individual para com o Pai, para com o Criador. Pois é isso que nos falta. Eu sou com Deus. Eu sou com o Pai. Nós só acreditamos em nós, no nosso umbigo, na nossa barriga. Não é? Achamos que ter fé é bastante? Não, precisa ter essa confiança. Quantos peixes tem? Só tem 2. Quantos pães? Só tem 5. Ah, traga lá. É preciso essa confiança? Não é ter fé, é confiança. É diferente de fé. E é o que nos falta. Nós vamos à bruxa porque não confiamos. O que você vai fazer ao centro? Ah, vou tomar passe, eu estou com dor de cabeça. Olha, tomara que dobre a dor de cabeça, porque você devia ir ao centro para conhecer Jesus. E quando você conhece Jesus, você conhece a si mesmo. Aí começa a sua cura, ao conhecer a si mesmo. Conheça a verdade vos fará livre. Qual é a verdade que nos fará livre? Qual é a verdade mais próxima de nós? Somos nós próprios. Não adianta buscar aqui ou ali ou acolá. Não é? Psicologia, acho que não precisa falar. Nem a psicologia comportamental. Não é? E Jesus destrinchou a complexidade do ser humano quando nos manda amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. E depois de Deus, só temos uma única obrigação a fazer. É amar o próximo. E no amar o próximo é que está o X da nossa questão. A nossa grande dificuldade. Amar o próximo. Amar a mulher chata. Amar o marido ciumento. Amar o irmão que te agrediu. Amar o outro parente mais distante que pediu dinheiro emprestado e não pagou. Mas eu tenho que amá-los? Tem que amá-los. Sobretudo esses. Porque amar quem te ama é fácil. E isso não mostra a sua capacidade de amor. A nossa capacidade de amor nós só vamos mostrar a nós próprios, porque Deus não precisa saber da nossa capacidade de amor, nem Jesus, muito menos. Vamos mostrar a nós próprios é na adversidade, quando tudo está contra nós e nós continuamos a amar, como Jesus nos amou. E a divina hegemonia de Jesus cala assim todas as discussões sobre Deus. Não é? Quem é Deus? Onde está Deus? Quando chama simplesmente de Pai. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Qual é a dificuldade de ter esta confiança que eu e o Pai, entre eu e o Pai não tem nenhuma intermediação? Não há dificuldade. Sabe o que nos proíbe de fazer isso? A nossa vaidade. Não é? Então, a nossa vaidade leva-nos à nossa própria dor, gera a dor que nós sofremos, o sofrimento que nós sofremos, o que nós passamos, a dificuldade que nós criamos. E por quê? Por uma razão simples, porque a vida não atende às nossas manias. Porque eu queria que fosse assim, queria que fosse assado, e a vida não funciona assim. E a revolta perante esta discordância entre o que eu quero e aquilo que a vida quer, e ela sabe melhor do que eu, é que nos faz o sofrimento. Não é?
como ele chama de Pai, a direção única para a felicidade é o Pai e mais nada. É a unidade dos seus ensinamentos, a hegemonia dos seus ensinamentos. Vamos chegando ao fim. Esta é a hegemonia de nosso Senhor Jesus Cristo. O divino concerto de amor e nós. Não passamos de incipientes ovelhas doentes. Porque na condição de doentes, nós fazemos com Jesus o mesmo que fazemos com o Dr. Lutênio, ou com todos os médicos. Queremos ir ao médico, mas não queremos tomar um remédio. Queremos ir ao médico, mas não queremos seguir as instruções, fazer as dietas. Queremos ir a Jesus, mas não queremos perdoar. Não queremos amar o próximo, não queremos fazer a caridade, fazer o bem. E esta é justamente a nossa dificuldade. Porque ovelha todos nós somos, porque nós não nos criamos. Agora, que tipo de ovelha? Como é que ouvimos a voz do pastor? Seguimos o pastor? E para terminar, para compreender o que é o sofrimento, imagina Jesus, o bom pastor. Não é assim? Jesus, o bom pastor? Muito bem. Um sábio perguntou para o pastor. O pastor tinha muitas ovelhas. Você cuida de todas essas ovelhas? E o pastor disse, cuido de todas elas. Com o mesmo amor, com o mesmo amor. Com o mesmo cuidado, com o mesmo cuidado. Se uma ovelha foge, vou buscá-la. Pego no colo e trago de volta para o aprisco. Que bom, não é? Sim ou não? Sim. Mas se a ovelha foge outra vez, vou buscá-la. Pego nos braços e trago para junto das outras. Mas se ela foge para muito longe, o pastor sabiamente responde para o sábio, para o homem sábio. Bom, se ela foge para muito longe pela terceira vez, eu não posso deixar desprotegido o rebanho todo por causa de uma abelha cheia de manias e vícios e taras e desrespeito e sobretudo desobediências. Eu não vou arriscar todo o rebanho por causa daquela ovelha cheia de complicações. E ela se perde? Não. Nenhuma se perderá daquelas que o Pai me confiou. Bom, mas então o que você vai fazer? Eu vou mandar o cão ir buscar. O cão pastor. Sabe o que é o cão pastor? A dor. O sofrimento, as lágrimas, a prova, a expiação, a reencarnação difícil. Esse é o cão do pastor. Portanto, não adianta fugir. Não há como nos libertarmos desse homem extraordinário. E se não podemos fugir dele, então vamos ser inteligentes, vamos ao encontro deles. Que Jesus nos abençoe, que Deus nos proteja a todos, muita paz a todos e muito obrigado por esta noite, esta outra vez que venho aqui e eu sinto profundamente feliz nesta casa. Que Deus os abençoe a todos. Vejo a luz de uma estrela, outra estrela brilhar. Vejo a luz de uma estrela
Vamos orar. Senhor Jesus, mergulhado neste psiquismo que exorta o teu nome, tua vida, tua obra e, sobretudo, a tua presença em nossas vidas. Eis que neste fim de tarde, prenúncio de noite, envolvidos, unidos e reunidos em teu nome, nós queremos te agradecer o dia que se foi, a noite, a madrugada que virá, o pão à mesa, a sensação de bem-estar traduzida como saúde, ou, se doentes, se enfermos, a expectativa que almejamos de melhorias. Te agradecemos os amigos, os seres amados e queridos que nos sustentam com o seu cuidado, com o seu amor. Agradecemos-te, Senhor Jesus, pela presença solidária dos nossos animais de estimação, mirando-nos, observando-nos, compreendendo o que nos vai no pensamento, aquilo que vibramos na alma. Ah, Senhor Jesus, nós te agradecemos pela proteção dos nossos anjos de guarda, dos benfeitores amigos, dos familiares queridos, que após a desencarnação retornam para acariciarem de novo os nossos cabelos, tocarem suavemente em nossas faces, nos saudarem nos ombros, nos abraçarem com a ternura de outrora, fazendo com que a nossa saudade reduza profundamente. Ah, Senhor Jesus, no dia de hoje, nós queremos te agradecer por tudo aquilo que temos recolhido na presente reencarnação.
as bênçãos, as proteções, mas também os desafios e as lutas que nos têm procurado impulsionar para seguirmos em Tua direção. Querido amigo Jesus, diante das nossas lutas, traduzida no medo, na ansiedade ou no pânico, na enfermidade, nas doenças que afetam o corpo, naquelas que nos turvam a mente. No dia de hoje, Senhor Jesus, se preocupados com questões imensas no campo econômico, profissional, no campo de nossas consciências, afaga-nos junto aos Teus braços de misericórdia, fazendo-nos sentir acompanhados e inspirados nas Tuas palavras. Na noite de hoje, permita-nos levar conosco a paz e a alegria nesses momentos recolhidos. Ah, querido amigo Jesus, diante daquilo que chamamos de sofrimento, faz de nós, Senhor, ovelhas dóceis, de novo retornadas ao Teu rebanho. Fica conosco, querido amigo, atendendo às nossas necessidades maiores. Fica conosco, querido amigo Jesus.